Olá, estudantes de Geografia de todos os estados do Brasil. É muito bom estar aqui com vocês no primeiro ano do ensino médio de Geografia. Agora você vai aprofundar seus conhecimentos sobre o nosso país. Vai ver um pouco de tudo, aspectos naturais, econômicos e sociais. Você vai ver como está organizado o espaço industrial brasileiro, as cidades, o campo e o setor de transporte. Outro assunto importante será a utilização das fontes de energia e a exploração dos recursos minerais. Agora é com você. Preste bastante atenção em todas as aulas, revise os conteúdos e tire todas as dúvidas. Bom estudo! Olá, seja bem-vindo! No Brasil do período colonial, no século XVI, quando o país dependia de Portugal, a cana-de-açúcar era cultivada em grandes propriedades rurais. Nos engenhos, os escravos colhiam o produto manualmente. A cana continua sendo um produto importante na economia brasileira, tanto para a produção de açúcar como para o etanol, mas agora a colheita é feita por máquinas. A mecanização substituiu em grande parte o trabalho do homem na lavoura. A agricultura ganhou qualidade e produtividade e as exportações aumentaram. Houve mais investimentos em tecnologias de cultivo e conservação dos solos. Os resultados vieram com as grandes safras. A agricultura brasileira se tornou eficiente em produção, custo e qualidade. No Brasil de hoje, é fácil pensar como a mecanização e as tecnologias colaboram para a produção da cana e de produtos derivados. Mas você consegue imaginar como era a produção no Brasil colônia? Em grandes propriedades rurais do Nordeste, conhecidas como engenhos, a cana era prensada para se extrair caldo. Depois de ferver na fornalha a lenha, transformava-se em melaço, que era cristalizado em açúcar branqueado. Depois disso, os torrões eram quebrados e expostos ao sol para secar. Finalmente, o açúcar era colocado em caixotes e transportado de navio para a Europa. A lavoura e a manufatura do açúcar eram realizadas por escravos africanos de forma manual. A produção era lenta e a produtividade muito baixa em relação à dos dias atuais. Hoje, os investimentos começam já com a seleção da semente, a correção do solo, a técnica de plantio e a colheita mecanizada. A indústria, com processos de produção em escala, se transferiu para a cidade e o açúcar virou uma commodity, ou seja, uma mercadoria negociada nas bolsas internacionais de valores. Com a mecanização da agricultura e os investimentos em tecnologia, o Brasil pôde melhorar a qualidade dos produtos e aumentar a produção. A participação das atividades agrícolas no Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país, passa de 30%. Mas a eficiência do Brasil na produção de alimentos não significa que o país tenha eliminado a fome, a pobreza e as desigualdades sociais. A agricultura familiar, que produz para consumo local, ainda encontra dificuldades de financiamento. Além disso, existe a concentração de terras em poucas mãos. A agricultura profissional de grande escala precisa estar aliada à agricultura familiar, que garante a variedade de alimentos na mesa brasileira. Só assim haverá desenvolvimento sustentável, com geração de renda e emprego. A gente se vê! Tchau! Saudações, estudantes de Geografia de todos os estados brasileiros! Imagine-se no Rio de Janeiro em 1808. Chega a notícia de que a família real portuguesa virá morar na capital da colônia. Quanto alvoroço! A cidade tem de se modificar para atender às necessidades da família real, receber a corte e se tornar a sede do governo imperial. E urgente!
Foi criado o Banco do Brasil, construído o Jardim Botânico e vários teatros. Como não havia tempo para a construção de casas para abrigar a corte, foram reformadas as que já existiam e os antigos moradores tiveram de se mudar. Muitos deles se tornaram empregados da família real. O Rio de Janeiro se modernizou, iniciou um período de grande agitação política e cultural que alterou completamente a antiga rotina da cidade. O dinheiro da produção do café financiou a industrialização do Brasil no século XIX. O processo iniciou em São Paulo e provocou uma revolução na sociedade e na economia. Novas classes sociais passaram a fazer parte da realidade brasileira. Os burgueses, ou capitalistas, que eram os donos das indústrias, e o proletariado, que eram os operários das fábricas. Na década de 1930, Rio de Janeiro e São Paulo receberam muitos trabalhadores, que deixaram o campo na euforia da industrialização. Mas a vida dos operários não era fácil. Trabalhavam mais de 16 horas por dia em lugares com pouca ventilação, sem condições de higiene. Ganhavam muito pouco. Pai, mãe e filhos trabalhavam para ajudar no sustento da família. Como o aluguel era caro, vários cortiços se formaram ao redor das fábricas. Foi assim que se deu o início da industrialização brasileira. A modernização do Brasil provocou muitas transformações sociais, políticas e econômicas. O Rio de Janeiro, sede do governo imperial, virou um polo cultural. São Paulo se tornou um centro industrial, principalmente do setor têxtil. A capital paulista recebeu uma grande quantidade de imigrantes que se tornaram a primeira mão de obra assalariada e os novos consumidores dos produtos brasileiros. Mas a modernização trouxe também problemas sociais. Um deles foi o desemprego urbano. Os trabalhadores que vieram do campo não tinham qualificação profissional para operar com as máquinas. Junto com o desemprego veio a falta de moradia, a fome e a violência. Aí começou a preocupação com a falta de emprego, que dura até hoje. A gente se vê. Tchau! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Durante o período colonial, o Brasil foi uma colônia de exploração, que exportava produtos de origem agrária. Primeiro foi a cana-de-açúcar e depois o café. Hoje em dia, continuamos sendo um país agrário exportador, que exporta matéria-prima para outros países e que depende dos mercados internacionais. Nós exportamos matéria-prima e importamos produtos industrializados, com maior valor agregado e mais tecnologia. Importamos a um custo muito mais alto do que exportamos, desequilibrando a nossa balança comercial. Para aumentar as exportações, o setor agrícola investe na mecanização do trabalho no campo, na seleção de sementes e no controle de pragas. As usinas hidroelétricas têm sido um fator importante no desenvolvimento da indústria brasileira. O país é dependente da energia elétrica desde a Segunda Revolução Industrial, que aconteceu entre o fim do século XIX e início do século XX. A industrialização do país possibilitou a construção de ferrovias, portos e usinas produtoras de energia elétrica. A usina hidroelétrica de Itaipu foi um projeto criado em conjunto pelo Brasil e pelo Paraguai. A usina foi construída na década de 70 na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. E hoje é a segunda maior hidroelétrica do mundo. Itaipu fornece 95% de toda a energia consumida no Paraguai. No Brasil, abastece os estados das regiões Sul e Sudeste e produz 1/4 de toda a energia consumida no país. Sem energia, um país não se desenvolve. Sem energia, a gente também não consegue estudar. Use bem a sua reserva para não faltar no meio do caminho. A
atividade industrial no Brasil teve início no final do século XVIII. As primeiras indústrias surgiram em São Paulo, formadas a partir dos lucros do café. Fabricavam tecidos, calçados, móveis e alimentos e tornaram o estado o centro econômico-financeiro do país. Atualmente, o Brasil tem o maior e mais diversificado parque industrial da América do Sul. E não é só na região sudeste. Outros polos regionais se formaram e ajudaram o crescimento de todos os setores da sociedade. A própria agricultura, origem da nossa economia desde os tempos coloniais, se modernizou para aumentar a qualidade e o volume de produção. Continuamos a exportar produtos agrícolas, mas também desenvolvemos tecnologias de ponta e produtos de maior valor agregado. A industrialização e as reservas energéticas colocaram o Brasil entre as economias emergentes de maior influência mundial. A gente se vê. Tchau! Olá, amigos! Durante o período das grandes navegações, os países europeus se lançaram ao mar em busca de novos territórios, de ouro e de especiarias, como o cravo, a canela e o gengibre. Os portugueses estavam entre os primeiros a empreender viagens de longo alcance. Quando chegaram ao Brasil, iniciaram um processo de ocupação territorial, ainda que a princípio não tivessem encontrado o que desejavam: ouro e especiarias. Encontraram terras e diversas nações indígenas que já habitavam o lugar. Esses índios desconheciam o comércio, retiravam da natureza somente o necessário para sobreviver. Diferente dos portugueses, que iniciaram a divisão do Brasil em capitanias hereditárias para que pudessem explorar o território e cultivar a cana-de-açúcar. Antes disso, durante quase 30 anos, se utilizou a mão de obra escrava indígena para o corte de uma madeira valiosa, o pau-brasil. Dele se extraía corante vermelho para a tintura de tecidos. Foram anos de exploração dessa madeira até a exaustão, quando aí iniciaram o processo de colonização. Ao chegar ao Brasil, os portugueses começaram a desenvolver a economia do país, com a exploração do pau-brasil, utilizando mão de obra escrava indígena. Mais tarde, implantaram a cultura da cana-de-açúcar nos chamados engenhos, onde o trabalho era realizado por escravos negros vindos da África, em grandes propriedades rurais. A cana era exportada para outros países. No entanto, quem tinha o monopólio da exportação era Portugal. Existia o Pacto Colonial, que determinava que a colônia só poderia vender para a metrópole. Mais tarde, com a concorrência do açúcar de outras colônias, Portugal foi atrás de ouro. Os chamados bandeirantes desbravaram o interior do Brasil e extraíram ouro das minas. No caminho, aprisionavam e vendiam índios. Depois, veio o cultivo do café nas propriedades rurais, que também utilizavam mão de obra escrava negra. Surgiam os barões do café, grandes proprietários de terras que tinham no café uma grande fonte de renda. Com os lucros do café, se desenvolveu a industrialização no país, em especial na região sudeste. Assim, teve início a evolução econômica do Brasil. Quando os portugueses chegaram por aqui, encontraram muitas riquezas naturais. Com a ocupação humana e a extração abusiva dos recursos, algumas delas foram devastadas. A madeira mais explorada foi o pau-brasil, que era exportado para Portugal. O cultivo da cana-de-açúcar e as queimadas para a limpeza do solo provocaram a exaustão da terra. Muito se devastou com o processo de colonização, sem os cuidados necessários. As riquezas do Brasil, como as matas, a terra e o ouro, foram utilizadas de forma exploratória por séculos, impedindo que o país se desenvolvesse tanto quanto poderia.
Ainda temos muitas riquezas, por isso temos a obrigação de cuidar delas. O meio ambiente é fundamental para que o nosso país cresça em termos econômicos, políticos e sociais. Lembre-se que a vida na Terra e no Brasil pode estar ameaçada se não tivermos os cuidados necessários. Temos que utilizar de forma racional os recursos que a natureza dispõe. Ainda bem que uma nova consciência ambiental está nascendo, não é mesmo? A gente se vê. Tchau! Olá, seja bem-vindo a uma nova fase da sociedade brasileira. Foi isso que a industrialização representou para o país. Mudanças profundas aconteceram principalmente na segunda metade do século XX, o que provocou uma maior concentração populacional nas cidades. A industrialização chegou ocupando espaço e fazendo uso de tecnologias que incrementaram a produção e a qualidade dos produtos. Assim, aumentaram as exportações e, claro, os lucros do país. A transformação na vida das famílias foi visível, porque com a industrialização veio conforto para os lares e uma melhor qualidade de vida. Tudo que a população precisava, a industrialização atendeu. As indústrias tornaram as cidades polos de atrações e os comércios passaram a ser mais ágeis. O campo não perdeu espaço, mas seguiu cedendo para a indústria. O mercado interno de países desenvolvidos e subdesenvolvidos os agradeceu. O Brasil evoluiu industrialmente e se modernizou. A região que mais se desenvolveu foi a Sudeste, principalmente São Paulo, que recebeu muitos imigrantes para serem a principal mão de obra da indústria. A cidade sofreu o processo de urbanização, ou seja, o crescimento populacional foi intenso. Iniciou-se também o processo consumista, motivado pelos imigrantes, agora assalariados. O aumento do consumo contribuiu ainda mais para os lucros. Como toda a região sudeste, a cidade de São Paulo tornou-se um polo de oportunidades, de empregos e melhores condições de vida. Hoje, a mesma região possui um grande complexo industrial que move a economia no Brasil. São Paulo continua sustentando esse centro industrial e atraindo pessoas de diferentes lugares do país. Mas não pense que todo o processo de industrialização no Brasil aconteceu como era esperado. A euforia para a instalação das indústrias foi grande, mas dependia de tecnologia, que estava atrelada ao capital estrangeiro, o que dificultou o desenvolvimento. Hoje, o Brasil é um país industrializado e em desenvolvimento. Somos dependentes de multinacionais que se utilizam das matérias-primas baratas e da grande mão de obra disponível. Ainda se buscam soluções para a dependência econômica do Brasil, mas as desigualdades sociais agravam o problema do desenvolvimento. O crescimento econômico está ligado às questões sociais graves que o país ainda enfrenta, mas há indícios de mudanças para o futuro. Quem sabe chegamos um dia a uma verdadeira sociedade desenvolvida. A gente se vê. Tchau! Olá, alunos! A Revolução Industrial modificou a paisagem de muitos países, principalmente devido à migração das pessoas do campo para as cidades. Famílias inteiras foram em busca de emprego e melhores condições de vida. Tudo era novidade. Através da industrialização, as pessoas teriam a oportunidade de conhecer novas tecnologias que iriam facilitar o dia a dia. Esse processo de migração dos camponeses para a cidade, que ocorreu com a industrialização, é chamado processo de urbanização. A população rural buscava na cidade a realização de muitos sonhos. Já o processo de esvaziamento do campo é chamado de êxodo rural, em que a cidade torna-se o centro de negócios e o comércio se desenvolve aliado à industrialização.
processo tecnológico não atingiu todos os países ao mesmo tempo. Ele iniciou com a Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra do século XVIII. Alguns países acabaram se desenvolvendo mais rápido com a presença das máquinas. Com o avanço tecnológico, os países desenvolvidos tiveram um significativo crescimento econômico, ao contrário dos países que foram colônias de exploração. Neles, a industrialização foi tardia, porque as metrópoles tinham como objetivo enriquecer e não se preocupavam com o desenvolvimento das colônias. Por isso, a industrialização foi diferente em vários países do mundo. Nos países desenvolvidos, as máquinas alavancaram o processo de urbanização. Isso gerou também o crescimento da população, que migrou do campo para as cidades. Os países subdesenvolvidos demoraram muitos anos para adquirir uma tecnologia a ser usada nas indústrias, prejudicando assim o seu potencial econômico. O mundo apresenta grandes disparidades. De um lado estão os países ricos e desenvolvidos, com tecnologia de ponta e uma industrialização que promove o crescimento econômico. De outro, os países pobres e subdesenvolvidos, que não possuem capital para concorrer com os outros países. A industrialização ocorreu muito tarde em alguns países, o que dificultou o desenvolvimento industrial. Mas apesar dessas disparidades entre as nações, a industrialização avançou no mundo e trouxe contribuições, como a mecanização do campo. O êxodo rural ocorreu de forma muito rápida, ou seja, as populações do campo rumaram para as cidades. Isso acelerou o processo de urbanização, que ocorreu em todos os países, independente de serem ricos ou pobres. A população das cidades cresceu e se desenvolveu, mas não com igualdade. A gente se vê. Tchau! Olá, amigos de todo o Brasil! Vamos descobrir a importância dos minerais. O mineral é um corpo natural, sólido e cristalino. Ele é o resultado da interação de processos físico-químicos em ambientes geológicos. Cada mineral é classificado não apenas com base na composição química, mas também na estrutura cristalina dos materiais que o compõem. O Brasil é detentor de uma infinidade de riquezas naturais, como os minérios, e se destaca principalmente na produção de ferro, bauxita, manganês e nióbio. O ferro é o principal minério destinado à exportação. É extraído principalmente em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero, no Pará, na Serra dos Carajás, no Mato Grosso do Sul, no maciço do Urucum. Atualmente, a produção é de cerca de 235 milhões de toneladas ao ano. A atividade extrativista é um importante fator na composição do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma das riquezas produzidas no país. Os recursos minerais são importantes matérias-primas para a indústria. No Brasil, alguns minerais podem ser encontrados em grande quantidade, como o minério de ferro, manganês, bauxita e cassiterita. Já outros são mais escassos, como cobre, prata, urânio e chumbo. O ferro é um dos recursos minerais mais utilizáveis, pois é um material durável, fácil de ser encontrado e fácil de ser trabalhado. O manganês, não menos importante, é um mineral ferroso que aparece livre na natureza e é usado principalmente nas siderúrgicas, onde participa como matéria-prima essencial da fabricação de aço. O cobre é um mineral maleável, encontrado livre na natureza em várias formas. Por ser um excelente condutor de eletricidade, é usado na fabricação de fios e cabos elétricos. Carajás, no Pará, entre os rios Xingu e Tocantins, é a principal área de ocorrência de minerais no país. E na sua região, quais minerais podem ser encontrados? O Brasil é um dos países com o maior potencial mineral no mundo, junto com Canadá, Austrália, Rússia, China
e Estados Unidos. Cerca de 8% das reservas de ferro do mundo estão no país, sendo este o principal minério extraído no Brasil. A variedade de solos de diferentes idades e estruturas geológicas são os fatores que favorecem a ocorrência de minérios no solo brasileiro. A economia dos países está diretamente ligada à exploração de minerais, pois eles são matérias-primas essenciais para a indústria. Ferro, bauxita, cobre e manganês, por exemplo, têm grande valor de mercado. São utilizados em todo tipo de bem de consumo, como eletrodomésticos, fios elétricos, materiais de construção e muitos outros. Mas os minerais do subsolo levaram milhares de anos para serem produzidos pela natureza. São recursos naturais finitos e devem ser extraídos com parcimônia para não se esgotarem. A gente se vê. Tchau! Olá, pessoal! As fontes de energia sempre foram necessárias e, através da evolução, elas foram se desenvolvendo e, muitas vezes, sem a atuação do homem. O ser humano transformou a habilidade manual em fonte energética. Ele fez isso extraindo da natureza tudo o que necessitava para atender o desenvolvimento social e econômico. De acordo com a necessidade, os seres humanos desenvolveram as fontes de energia e os meios de transporte. Os meios de transporte fizeram parte dessa história porque aceleraram o crescimento econômico no mundo. Aos poucos, eles foram aperfeiçoados para atender às exigências do mercado. Rápidos e eficazes, os meios de transporte representavam a ligação de um mundo globalizado e em processo de transformação. Hoje vivemos a era do petróleo. Essa fonte de energia é responsável pela sobrevivência do mundo. A falta de petróleo traz prejuízo à agricultura, ao comércio e aos transportes, que param de funcionar. O desenvolvimento econômico da sociedade depende do petróleo. Quase tudo produzido na indústria é derivado do petróleo. Por isso, todo cuidado é pouco. O petróleo pode estar com os dias contados. Muitas pesquisas são feitas para encontrar um substituto para este combustível fóssil. Mas a tarefa de encontrar um substituto para o petróleo não é fácil. Simplesmente porque o petróleo é matéria-prima de muitos materiais, como, por exemplo, os plásticos e as tintas, e também dos combustíveis, lubrificantes e solventes. A água é e sempre foi fundamental para a espécie humana. Sem água não haveria vida no planeta. Não é por acaso que o ser humano procura as margens dos rios para habitar, o que facilita o consumo, a agricultura e a alimentação através da pesca. Porém, os rios estão cada vez mais poluídos. É preciso que a população se conscientize da necessidade urgente de preservação dos recursos hídricos. Lembre-se de que 1 litro de óleo que você joga pelo ralo da pia contamina 1 milhão de litros de água. Sem poluição é possível preservar a geração de energia elétrica e a sobrevivência da espécie humana. Mas a preservação dos recursos hídricos vai depender também da utilização racional. Por isso, faça sua parte, evite jogar o óleo pela pia, guarde o líquido numa embalagem e procure o posto de coleta da sua cidade. A gente se vê! Tchau! Olá, trabalhadores do Brasil! Os seus avós moravam no campo? Antes da industrialização do país, a economia girava em torno da agropecuária. Atualmente, a indústria é uma aliada na transformação da produção agrícola em alimentos industrializados para consumo interno ou para exportação. O consumo de alimentos industrializados é um hábito que foi incorporado à vida urbana contemporânea, mas é preciso lembrar que tudo que chega à nossa mesa vem do campo.
O pequeno agricultor planta para o sustento da família e vende o excedente da produção no varejo ou para a indústria. É da pequena propriedade que vêm as hortaliças, frutas e grãos, como o feijão. Já o grande produtor se dedica a culturas que têm aproveitamento industrial ou que podem ser exportadas, como trigo, soja, cana-de-açúcar e café. Campo e indústria estão muitas vezes associados, como no caso da produção de leite e frango. Dentro ou fora da porteira, o campo é muito importante para quem vive na cidade. O desenvolvimento da agricultura depende de vários fatores. Entre eles, podemos citar o clima, a água e o solo. Sucessivos plantios sem manejo adequado podem deixar o solo mais sujeito à erosão, que é um processo de desgaste. Para evitar a erosão, são necessários cuidados na drenagem da água, na colheita e na proteção contra pragas. A queimada é uma prática tradicional, mas é prejudicial à fertilidade do solo. As técnicas mais avançadas de preparação da terra garantem uma colheita com mais qualidade e sem perigo da perda de fertilidade. Técnicas de manejo também previnem contra a degradação do solo, que pode levar à desertificação. Em todas as regiões brasileiras, existem áreas vulneráveis à desertificação e algumas já em processo. A destruição do solo é provocada pelo uso intensivo da terra, pelo desmatamento e pela irrigação mal utilizada. A tecnologia associada aos cuidados com a terra é que vai assegurar a produção de alimentos por muito tempo. O Brasil evoluiu da cana-de-açúcar aos cafezais até chegar à diversidade genética do mundo rural. A variedade de alimentos e o volume de produção se devem em grande parte aos melhoramentos genéticos das sementes. Hoje já utilizamos os alimentos transgênicos, em que o material genético da semente não foi apenas selecionado, mas modificado para alterar uma característica. Os organismos geneticamente modificados são muito questionados, pois ainda faltam pesquisas que comprovem que é seguro para a saúde do consumidor alimentos transgênicos. Em 2005, foi instituída no Brasil a Lei de Biossegurança, que permite a produção de soja transgênica. Um estudo divulgado pela ONG Conselho de Informações sobre Biotecnologia diz que o Brasil foi o responsável por 12% das lavouras geneticamente modificadas no mundo em 2007. Portanto, ainda que esta tecnologia possa ser questionada, os produtos já possuem um grande mercado consumidor. O que você acha? Os transgênicos são seguros ou não? A gente se vê. Tchau! Olá, alunos! A agricultura é uma atividade muito antiga. Desde a pré-história, ela passou por muitas transformações, do plantio rudimentar do período neolítico até a mecanização do século XXI. E em cada local, a agricultura é praticada de forma diferente. Apesar do desenvolvimento tecnológico, a dependência da agricultura persiste. É ela que garante a sobrevivência de todos nós. Por isso, é importante o investimento científico e tecnológico na agricultura, para reduzir a pobreza e o fantasma da fome. É preciso um equilíbrio no crescimento econômico mundial, pois a agricultura é o setor que tem a responsabilidade de fornecer alimentos à população. A agricultura sempre foi fundamental para a sobrevivência do homem. A industrialização do mundo não substitui a importância dos alimentos produzidos no setor agrícola. Os países desenvolvidos possuem uma tecnologia avançada, utilizada para que a produção seja maior e de melhor qualidade. Veja o caso do Japão.
Apesar do grande potencial tecnológico, precisa importar produtos agrícolas. A extensão territorial do país é muito pequena, não há espaço para a produção agrícola. É a importação dos produtos agrícolas que garante a alimentação dos japoneses. O arroz continua sendo um produto agrícola importante, mas existe a preocupação de diversificar a produção. Para isso, os japoneses apostam no cultivo em estufas, o que significa uma mudança expressiva no setor agrícola. Tudo para conter o avanço das importações. Em cada lugar do planeta, o sistema agrário foi desenvolvido de uma maneira e de acordo com o potencial tecnológico de cada local. Nos países desenvolvidos, esse processo aconteceu de maneira mais rápida, graças à Revolução Industrial ocorrida no século XVIII, que trouxe a industrialização para as cidades e proporcionou a mecanização do campo. Já os países subdesenvolvidos não saíram do arado puxado por bois. Aliás, essa técnica rudimentar ainda predomina em alguns lugares. O resultado é a baixa produtividade. O lugar, o clima e a época definem diferentes métodos de plantio e cultivo. Através do progresso tecnológico, áreas desérticas em Israel e na Califórnia conseguiram desenvolver o setor agrícola. O fato é que o mundo depende da agricultura para sobreviver. A gente se vê. Tchau! Olá, Brasil! No início de nossa história, o crescimento das cidades não teve quase nenhum planejamento. As pessoas migravam de uma cidade para outra e iam se acomodando conforme as possibilidades. Assim, se formavam as comunidades, vilas, bairros. Em poucos casos, as cidades, ou parte delas, foram planejadas, construídas, seguindo projetos arquitetônicos previamente concebidos com objetivos específicos. No Brasil, o exemplo mais notório é Brasília. Nossa capital foi planejada exatamente para ser o centro político do país. A população que povoou Brasília era de funcionários públicos e dos próprios construtores da cidade, a maioria nordestinos que foram para o Planalto Central trabalhar nas obras. Outras cidades também foram planejadas, como Goiânia, Teresina, Belo Horizonte e Aracaju. No exterior, podemos citar Washington, capital dos Estados Unidos, e Canberra, capital da Austrália. E a sua cidade, o seu bairro, tem planejamento? Muitos problemas sociais surgiram com a urbanização. O desemprego, a pobreza e a falta de moradia são reflexos de cidades grandes que cresceram sem planejamento, ocasionando a formação de submoradias. Pessoas que não têm poder aquisitivo para comprar um terreno ou uma casa acabam tendo de se deslocar para favelas, invasões e terrenos baldios. Geralmente são moradias com poucas condições de higiene, com esgoto a céu aberto, com iluminação precária e sem tratamento de água. Os problemas acompanharam o crescimento desordenado e caótico da população urbana nos países subdesenvolvidos. O sonho de uma vida na cidade muitas vezes vira desilusão. Quem larga o interior acaba tendo de aceitar subempregos. A imagem das metrópoles de países subdesenvolvidos mostra os contrastes do capitalismo. De um lado, as favelas, com as populações excluídas, e de outro lado, prédios luxuosos. A renda se concentra em mãos de uma minoria e as relações se estabelecem pelo poder de compra e venda que o indivíduo tem. Tanto as cidades de países desenvolvidos quanto aquelas de países subdesenvolvidos passam por problemas que exigem soluções urgentes. Trânsito complicado, poluição visual e auditiva, violência, submoradias, vida cara e difícil. Nos países subdesenvolvidos, o problema se agrava porque as cidades não se prepararam para receber a população que migrou do campo para a cidade.
o chamado processo de urbanização. As cidades cresceram de qualquer jeito. Apareceram os loteamentos clandestinos, as submoradias, as endemias, a pobreza e a violência, mas elas que ocupam o lugar deixado pelo Estado. Como deveria ser uma cidade ideal? Aquela que atendesse às necessidades básicas de saúde, segurança, educação e moradia para toda a população. É uma realidade que está longe nos países subdesenvolvidos. Precisamos continuar a buscar um mundo melhor, com cidades que vençam problemas sociais, políticos, econômicos e ambientais. Na sua opinião, o que pode ser feito? A gente se vê. Tchau! Olá! O Brasil é formado por uma miscigenação, isto é, uma mistura étnica entre os índios, os brancos europeus, principalmente os portugueses, e os negros trazidos como escravos. Os indígenas estabeleciam formas de divisão do trabalho. Os homens preparavam a terra para a agricultura e pescavam. Além disso, caçavam, cortavam lenha, fabricavam canoas, armas e enfeites. Já os negros foram forçados a abandonar grande parte dos costumes e adotar os hábitos impostos pelos europeus. Apesar disso, conseguiram manter muitas tradições, como as danças, algumas palavras e os cultos religiosos, como a Umbanda. Essa formação do povo brasileiro gerou a miscigenação. O mulato é a mistura do branco com o negro, o caboclo, a mistura do índio com o branco e o cafuzo, do negro com o índio. O povo brasileiro é uma mistura de etnias. Brancos, negros e índios são a base da nossa sociedade. Os índios contribuíram com a culinária e com o vocabulário. Além disso, herdamos deles o hábito do banho diário, que não era costume entre os europeus. Os negros foram trazidos à força para serem escravos nos canaviais. Eles deixaram a marca na cultura através do batuque, do candomblé, do samba e da capoeira. Os portugueses trouxeram a religião católica e a língua portuguesa. Vários povos vieram para o Brasil em busca de novas possibilidades. Foi o caso dos imigrantes alemães, italianos, japoneses, entre outros. A vida dessas pessoas não foi fácil. Elas enfrentaram muitos desafios. Uma nova nação, novos costumes, o cultivo da terra e a própria aceitação pelos brasileiros. Juntos formamos a diversidade do nosso país. As etnias que passaram pelo Brasil deixaram marcas profundas, seja na dança, na culinária, no vestuário, no vocabulário, nos valores, na religião. Assim foi criado este intercâmbio cultural que caracterizou o nosso país. O folclore do Brasil é um dos mais ricos do mundo. Ele recebeu a contribuição de índios, de brancos e de negros. Estes três povos construíram as raízes da cultura brasileira, através das danças, músicas, cultos religiosos, vestimentas, culinária. Mais tarde, imigrantes de outros países, como Itália e Alemanha, tornaram nosso folclore mais complexo e ainda mais rico. A influência africana no vocabulário, por exemplo, aparece em palavras como caçula, moleque, samba e muitas outras. Os índios deixaram na alimentação o uso da mandioca e do milho. Além disso, eles contribuíram com o amor e o respeito pela natureza. A gente se vê. Tchau! No primeiro ano do ensino médio de Geografia, você aprendeu mais sobre o espaço econômico brasileiro. Os conteúdos do primeiro ano falaram sobre o processo de industrialização do nosso país e como isso mudou a configuração do Brasil, que, em algumas décadas, deixou de ser um país rural para se tornar um país em que a maior parte da população vive nas cidades. Vá em frente, continue estudando e ampliando seu conhecimento. A gente se vê no segundo ano do ensino médio de Geografia. Eu espero você!